E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos tratar um pouco, né, deste tema, deste assunto. Por que que a Bíblia não pode ser, né, tirada da igreja? A gente vê hoje em dia, né, grupos individuais, né, independentes, protestantes, agnósticos, né, ateus, professores. Todo mundo pega as Sagradas Escrituras hoje e lê um texto e faz a sua interpretação. O texto é o mesmo, né? O texto não muda, porém a interpretação é de muitas, né, variações. Milhões e milhões, né, de variações, de interpretações diferentes. Por isso a gente vê a quantidade de denominações, né, protestantes e a modalidade, né, agnóstica dos, né, os ateus, todo mundo pegar as Sagradas Escrituras e querer dar aula sobre as Sagradas Escrituras, né? Todo mundo quer dar aula hoje sobre um texto bíblico. Mas nem sempre foi assim, e a Bíblia também não foi escrita para esse, né, propósito. Qualquer leitor atento, né, qualquer leitor atento vai perceber rapidamente que a Bíblia não foi escrita para esse propósito, para cada um crente, né, que queira ler um texto e sem nenhuma autoridade, somente a sua interpretação fazia ali, né, a sua conclusão, fazia ali, né, a sua conclusão. Veja que interessante, né? E é isso que estamos vivendo no dia de hoje. Mas no início, mas no princípio, a Bíblia não foi pensada para esse fim, né? Ela não foi pensada para esse fim. Como a gente falou no vídeo de ontem, né? A Bíblia só vai ser escrita aproximadamente 20 anos, né, após a morte de Cristo. A Bíblia que eu me refiro aqui, né, é o Novo, né, Testamento. Ela só vai ser escrito depois da morte de Cristo. Então, a igreja escreveu, né, esses livros que a gente tem, as cartas dos apóstolos, escreveu, né, para dar uma diretriz para aquela comunidade que já estava ali a caminho, que já estava ali uma formação, né? Então, esses escritos, o Novo Testamento, foi dirigido para essa comunidade. E o interessante, meus irmãos, é que a própria Sagrada Escritura atesta isso que eu estou falando, que as cartas, né, que os evangelhos, né, que esse escrito foi uma direção para aquela comunidade. Então, veja, por exemplo, né, se você pegar em Colossenses 4, versículo 16, você vai encontrar essa base para isso que eu estou falando, né? Esse testemunho, né? Esse fundamento para isso que eu estou te falando. Veja, Colossenses 4, versículo 16. Veja o que o apóstolo vai nos dizer. Assim que esta carta for lida na vossa comunidade, fazei que seja lida também na igreja de Laodiceia. E vós também fazei a leitura da carta vinda de Laodiceia. Veja, o apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses, assim que esta carta for lida na vossa comunidade. Veja, a carta foi escrita para aquela comunidade, né? Foi escrita para aquela comunidade, né, específica, né? Especificamente para aquela comunidade, né? Assim que essa carta for lida na vossa comunidade, fazei que seja lida também na igreja de Laodiceia. Ou seja, leu aqui na comunidade, então leva para outra comunidade para ler lá também. E vós também fazei que a leitura da carta vinda de Laodiceia seja lida também. Veja, a carta ficava circulando na comunidade. Então a gente vê aqui que esses escritos, né, foi escrito justamente para isso, para dar nessa diretriz à comunidade, né? Leva essa carta, leia lá e pega a carta que foi lida lá, traz também para a sua comunidade. Então as cartas ficavam circulando. Marcou aí Colossenses 4, versículo 16. E se você for para Tessalonicenses, também tem a mesma citação, né? Atestando, né, essa verdade. Em 1 Tessalonicenses, né,
capítulo 5, versículo 27, também vai dizer. Paulo vai dizer assim, né? Pelo Senhor, prometei-me que esta carta seja lida a todos os irmãos. Pelo Senhor, Paulo diz, né? Pelo Senhor, prometei-me que esta carta seja lida a todos os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Paulo dizendo assim, ó, promete-me que essa carta será lida, né, a todos os irmãos. Veja, se trata de escritos direcionado para aquela comunidade, né, de irmãos. E aquela comunidade de irmãos sobrevive hoje, né, ela subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Essa mesma comunidade, lá do início, para quem né, foi dirigida essa carta, esses escritos, subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja, esse escrito, né, foi dirigido a esta comunidade, para lê-la na comunidade. Assim que esta carta for lida na vossa comunidade. Veja, na vossa comunidade. Logo, meu irmão, o entendimento dessas cartas só pode ser né, interpretado corretamente por esses irmãos, por esta comunidade, a qual né, essas cartas foram dirigidas, para que o mundo soubesse, para se espalhar pelo mundo, para que essa comunidade crescesse. E está aí no mundo a Igreja Católica Apostólica Romana, só para você ter uma ideia, a maior obra de caridade do planeta. Está aí o testemunho dessa comunidade que Paulo está se referindo. Leia essa carta na vossa comunidade. Agora, você vê hoje, como eu falei né, no início do vídeo, todas as comunidades protestantes, cada um lê em comunidades né, independentes uma da outra. Né? Aquele grande individualismo. Os ateus lê, cada um individual do outro. Os né, professores. Veja, essa modalidade está totalmente desconexa com as Sagradas Escrituras. Quer dizer que a carta, confira aí Colossenses 4,16, né? E 1 Tessalonicenses 5,27, a carta é dirigida a determinada comunidade de irmãos, né? Quer dizer que essa carta deve ser lida na comunidade, né? Para todos os irmãos. Agora, se um protestante não é irmão, não se diz irmão dos católicos. Se um ateu não é irmão dos católicos. Se né, esses agnósticos, esses professores não se consideram irmão dos católicos. Como poderia eles compreender corretamente esta carta que foi escrita para esta comunidade? Veja, esta carta foi escrita para ser lida na comunidade. Se você não é irmão, se você não é membro dessa comunidade, você vai ficar batendo cabeça a vida toda e não vai compreender essa mensagem. Porque essa mensagem ela é específica para aquela comunidade. E aquela comunidade né, cresceu e hoje subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é isso que acontece. Essa turma fica batendo cabeça, dizendo tal versículo diz isso, tal versículo diz aquilo. Ué, mas você não entendeu que a Bíblia foi escrita para uma comunidade? Leia esta carta, diz Paulo, né, na vossa comunidade. E assim, vice-versa, né? A carta de Laodiceia também seja lida também na vossa comunidade. Era uma troca, né? A carta ficava circulando. Agora, se um grupo que não é irmão, que não é membro daquela comunidade, pegar essa carta, acertadamente não vai compreender, porque a mensagem é uma direção para aquela comunidade. E no Evangelho, Jesus Cristo diz isso né, com muita clareza. Né? Tem outro versículo, pega aí a sua Sagrada Escritura, né? Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus, né? De São Mateus, capítulo 13. São Mateus, capítulo 13, para a gente finalizar o nosso vídeo. Só uma pessoa que realmente não queira entender. Isso que a gente vai ler agora, descobre, né? Coloca aí né, as claras, a mentira que está dentro do ser humano. Veja aí, Mateus 13,
a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 10, Mateus 13, para a gente ter aqui uma visão um pouco melhor. Mateus 13, a partir do versículo 10, diz assim: os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus. Os discípulos, né, se aproximou e disseram a Jesus: porque eles falam em parábolas? E ele respondeu: porque a vós foi dado compreender o mistério do reino dos céus. Jesus está aqui afirmando que aos discípulos foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Continua a leitura. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isto eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escutem, não entendereis. Por mais que olhes, não vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Olha só, isso é muito sério. Ouviram com o ouvido indisposto, fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Até o versículo 15, né? Lemos de Mateus 13, do 10 até o 15. Veja que leitura maravilhosa. Leia aí calmamente. Por que é que eles não entendem? Por que é que eles não entendem? Porque eles escutam, né? Eles escutam, como diz aqui, ó, eles ouvindo com o ouvido indisposto. Ouviram com o ouvido indisposto. O que é isso? É ouvindo com a intenção clara de não aderir ao evangelho. Com a intenção clara de não se converter. Ouviram com o ouvido indisposto, fecharam seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem. Veja, o sujeito está lendo o evangelho, está lendo a Sagrada Escritura com essa indisposição para não se converter, para não ser curado. Está lendo o evangelho, mas não quer se converter. Aí diz, olha... Aí a gente vê aquelas frases, né? Os ateus dizendo, mas o evangelho está pedindo para amar, para fazer coisa boa, e os cristãos não faz, né? Muitos acusam isso aí. Mas se você também está lendo o evangelho, está pedindo para fazer coisa boa, para amar o próximo, e você também não está fazendo, o ensinamento da igreja chegou até você. Você está preocupado porque os outros não fazem, porque você não faz primeiro, né? Os santos... largaram esse orgulho de dizer, não, eu só vou fazer se fulano fizer. Os santos só foram santos porque eles entenderam essa palavra. Como eu disse ontem nos comentários, né, para uma pessoa, as frases do evangelho estão impregnadas no mundo todo. Em todo mundo tem uma frase do evangelho, né? Uma frase de amor, uma frase de perdão, uma frase de compartilhar, né, as suas coisas. Então cabe a cada um fazer. E isso tudo veio da igreja, né? Aonde tiver uma frase no mundo do evangelho e aquilo faz com que uma pessoa seja melhor, isso aí foi ensinamento da igreja. Só temos o evangelho porque aquela comunidade onde Paulo escreveu dizendo, olha, lê essa carta aqui na vossa comunidade, aquela comunidade cresceu, subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana e espalhou o evangelho pelo mundo. Então, aonde tiver uma benfeitoria, né, através de uma frase do evangelho, onde tiver uma pessoa, um coração bom, puro, porque ouviu o evangelho, foi ensinamento da igreja. Foi ensinamento da igreja. Não caiu, essas cartas não caiu do céu, como a gente está cansado de dizer, né? Com zíper e tudo. Isso aí foi escrito pelos apóstolos, pelos evangelistas, para aquela comunidade, para ser lido naquela comunidade dos irmãos. Aí hoje vem esse amontoado de seitas, né? Esse amontoado de ateus, de agnósticos, todo mundo dando palpite nas cartas que foi escrita para ser lida na comunidade. Meu irmão, se você não é irmão, se você não é membro daquela comunidade, você é incapaz, você é impossibilitado de
entender as Sagradas Escrituras. Porque você está lendo com o ouvido indisposto. Veja, foi o próprio Jesus Cristo quem disse, né? Mateus 13, confira aí, do versículo 10 ao versículo 15. Os apóstolos até questionam, mas por que que eles não entendem? Por que que o Senhor fala dessa maneira? E Jesus vai dizer, olha, a vocês foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, a eles foi dado conhecer. Por quê? Porque eles ouviram com o ouvido disposto, né, a se converter, a largar o crime, a largar a prostituição, a largar o pecado. Mas se você vive no mundo do pecado, no mundo do erro, quer viver de todo jeito, você lê a Sagrada Escritura simplesmente só para ficar discutindo, mas sem nenhuma disposição de se converter. Você está disposto a se converter? Lê aí Mateus 13, versículo 15, né? Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto, fecharam os olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração. Se você está entendendo a mensagem do Evangelho, isso é ensinamento da igreja. O que está escrito é ensinamento da igreja, né? A Bíblia, o Novo Testamento, é ensinamento da igreja de Cristo. Então, aonde você lê um versículo bíblico, né, dos evangelhos, das cartas dos apóstolos, você está lendo um ensinamento da igreja, né, escrito. E a gente está dizendo isso há muito tempo. A Bíblia é a transmissão, né, é a revelação divina escrita. Só que a igreja não tira a sua sabedoria, a sua verdade apenas do livro. Por quê? Porque o Espírito Santo não inspirou até o seu limite e escreveu num papel, né, e se aposentou. Não, o Espírito Santo continua inspirando a igreja. Através, a gente tira a verdade, né, da tradição e do magistério da igreja. É tolice sua, desculpa a palavra, achar que o Espírito Santo inspirou, né, os evangelhos e foi se aposentar e disse, não, agora você se vira com o evangelho. Jesus Cristo diz claramente que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então, o que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia, porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Deu para entender, meu irmão, que essas cartas que a gente está lendo, que o mundo hoje está lendo e fazendo confusão, foi dirigida a uma comunidade específica, para que através daquela comunidade, a mensagem de Cristo se espalhasse pelo mundo. Só que aí entrou os atravessadores, os gananciosos, os falsos mestres, os fundadores de denominação, os professores ensinando de forma errada, os ateus agora fazendo, né, o chamado, né, ateísmo, né, militante. Então entrou toda a desgraça, podemos dizer assim, né? Como disse Jesus Cristo, né? Quando o inimigo viu o trigo plantado, foi lá, numa hora que ninguém estava percebendo, e plantou também, né, o joio. Então, meu irmão, acorda enquanto há tempo, né? A Sagrada Escritura foi escrita, né, pelos católicos e para os católicos. Se você não é membro dessa comunidade, se você não está disposto a se converter, não adianta. Você lê, você vê com os olhos, mas não enxerga, você escuta com os ouvidos, mas não ouvem e não se arrepende, né? Não entende com o coração, né? E não se arrepende. Como diz aqui, não entende com o coração, não se convertem. É preciso se converter, meu irmão. É preciso largar o mundo, né, do pecado, para poder entender, né? Para poder entender, larga o mundo do pecado, larga o mundo da prostituição, do roubo, né? Larga o mundo, esse mundão pecaminoso. Aí daí você vai compreender o evangelho. E na hora que você compreender o evangelho, meu irmão, você está entendendo o ensinamento da igreja. Repito, o evangelho, o que a gente tem hoje escrito, é ensinamento da igreja. Porque Cristo não deu uma Bíblia escrita e enviou ao mundo. Cristo enviou à igreja. Quer dizer que o Espírito Santo, a caminho, inspirou os apóstolos, inspirou os evangelistas para escreverem. Então, o que está escrito é ensinamento da igreja. Outro disse aí, né, nos comentários, mas a igreja não ensina a verdade. Ué, tudo que você lê no evangelho e entende como verdade, foi a igreja que ensinou. Porque se não fosse a igreja, você não teria nenhum acesso a essa verdade. Entendeu, meus irmãos? Então fica aí mais esse vídeo para a gente ter essa consciência, né? Ter essa consciência. Se você está lendo o evangelho hoje, está apaixonado por uma frase,
coloca ela, né, em prática, porque isso aí é ensinamento da igreja. Você só tem acesso por causa da igreja, porque a igreja nos seus primeiros anos, né, escreveu isso para aquela comunidade se alimentar dessa palavra. E não somente dessa palavra. Como eu já disse, né, o Espírito Santo não iria inspirar os apóstolos, inspirar os evangelistas, e ia se aposentar, não ia inspirar mais. Olha só que absurdo. Não, meus amigos, é preciso colocar as coisas em ordem. Então, meu irmão, é por isso que jamais se deve tirar, né, essas cartas, jamais se deve tirar a Bíblia da comunidade para a qual ela foi, né, escrita. Jamais se deve tirar, né, essas cartas, esses livros, esse evangelho daquela comunidade. São Paulo disse claramente, né, leia na vossa comunidade. Então é dessa maneira. Não se pode tirar a Bíblia do seu contexto. Não se pode tirar, né, as cartas que foram escritas para aquela comunidade que subsiste hoje na Igreja Católica Apostólica Romana. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.